Para começar, o nosso treino de iniciante, vou pedir para o Gustavo fazer 3 séries de 10 repetições, onde ele vai manter aqui, ó, nessa câmera dá de ver também, ó, onde vai manter o cotovelo próximo da linha do tronco e vai trabalhar simplesmente a extensão e a flexão do cotovelo, partindo então na ativação do tríceps braquial como um todo. A postura de membros inferiores, depois eu vou deixar para o Gustavo comentar bastante sobre isso, né, e coisas importantes. Mãos para baixo, o punho aqui mantém firme e vou pedir para ele fazer 10 repetições. E aí é importante que você já vai observando algumas coisas nesse exercício inicial, como por exemplo, a altura da mão em relação ao cotovelo. O que a literatura sugere? A literatura sugere que o aluno ele venha, no mínimo, com a mão à altura do cotovelo. Só porque também é claro que o aluno não vai subir tanto a barra, porque senão vai perder a tensão no tríceps braquial. Então o que o Gustavo fez foi muito interessante, porque ele conseguiu subir um pouquinho, né? Então ele fez essa subida aqui um pouquinho, ó. Só que também não aquela subida absurda, que inclusive mexe o cotovelo, a ponto de relaxar o tríceps braquial. Então essa discussão é interessante porque a gente tem a alavanca do cotovelo, que faz a flexão e a extensão, obviamente, no plano sagital, e isso faz a extensão e a flexão do bíceps e do tríceps braquial. Então eles são agonista e antagonista. Isso significa dizer que se o bíceps contrai, o tríceps estende. O contrário é verdadeiro. Na extensão do tríceps, o bíceps está contraindo. Quantas repetições a mais tu faria aqui, Gustavo? Faria mais umas 2 ou 3 ali. Mais umas 2 ou 3 repetições. Isso significa que a intensidade para ele aqui está adequada se o objetivo for hipertrofia. Para 10 repetições, então ele deve estar na casa de mais ou menos aí uns 70% de um RM, para essa faixa de 2 repetições na reserva, como ele comentou. Na segunda série, por exemplo, eu posso aumentar um pouquinho o peso e trabalho com uma das variáveis de manipulação, que é a intensidade. Mais uma vez, Gustavo, por favor, 10 repetições. Velocidade da ação muscular. Muito importante no iniciante, né? Você educar o aluno quanto a essa velocidade para que ela seja pelo menos 2 segundos, exceto se o treino for com o objetivo de potência muscular. Se o objetivo for potência, a gente pode trabalhar velocidades mais altas, só porque daí a intensidade tem que ser um pouco mais baixa, né? Tem que ser menor nesse caso. Aqui, ó, ele consegue manter a qualidade do movimento, mas veja que ele já tem ali uma pequena dificuldade por ser iniciante, então cuida com o peso. Quantas mais tu faria agora? Mais 1 ou 2? Mais 1 ou 2. Então parece realmente que esses 20 quilos para o nosso aluno iniciante, né, hipoteticamente aqui falando, nosso iniciante é um bom peso para trabalhar aqui séries de 10 repetições. Só que, por exemplo, você tem outras formas de manipular isso. Você pode manipular com um intervalo entre as séries, permitindo aí uma redução do intervalo, só porque o iniciante tem dificuldade de se recuperar. Então, o intervalo pode não ser a melhor variável para você manipular, a mais adequada por causa do nível, porque é importante que o iniciante descanse. Então você pode manipular o peso diretamente ou você pode manipular as repetições. Também é interessante. Ainda você pode fazer uma manipulação da velocidade da ação muscular. Vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou aumentar o peso porque ele disse que faria mais 1 ou 2 ali, tá tudo bem, só porque eu vou explorar agora a velocidade da ação muscular dele. Então o personal percebe agora, nessa terceira série, que o Gustavo vai fazer um pouquinho mais lento, principalmente a excêntrica, Gustavo. Pode ser 1 segundo para concêntrica, 3 para excêntrica. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Um pouquinho mais lento, ó. Isso já vai aumentar a percepção subjetiva de esforço dele. Ele mantém, ó, o cotovelo mais fixo possível, né, mais parado possível. Então, é claro que mantê-lo parado, né, parado totalmente, isso é quase que impossível, porque estamos falando de um ser humano, não de um boneco 3D, de um computador. Então, claro, vai ter um pouquinho nessa mexida de cotovelo. O que não pode acontecer é essa mexida prejudicar a contração e a extensão do tríceps braquial. Mas veja que só ajustando a velocidade da ação muscular, a gente já conseguiu dar uma outra qualidade de movimento para o Gustavo aqui. Quantas mais tu faria agora? Mais 1. Quase, né? Quase chegou, né? Quase chegou no limite dele. Então veja, personal, que interessante que a gente está ensinando para você aqui. Com os mesmos 20 quilos da segunda série, já conseguimos tirar uma repetição de reserva dele, né? Que é aquele fuel in the tank, né? Aquele combustível no tanque que ele tinha. Já conseguimos queimar esse combustível, simplesmente mantendo o peso, mas aumentando o tempo sob tensão. Ou seja, o tempo que ele manteve a musculatura se contraindo e se estendendo. Isso também é uma possibilidade muito valiosa, especialmente no aluno iniciante, que é onde a gente educa a coordenação dele, o tempo sob tensão, começar a observar que peso, repetições, velocidade da ação muscular e também os intervalos entre as séries são todas essas variáveis, além de outras que nós temos, muito importantes para o desenvolvimento que ele tanto deseja, independentemente de qual seja. Então, claro, se a gente pensar em algumas especificidades, né, como potência, aí a gente trabalha um pouco diferente. Mas, na sua grande maioria, nos nossos alunos que visam aí o desenvolvimento da força e o ganho de massa muscular, emagrecimento também temos,
Estratégias como essa são muito bem-vindas. E mais detalhes sobre esse exercício, ainda mantendo a posição das mãos para baixo, né? Nesse caso aqui as mãos em pronação, eu vou agora utilizar aqui como exemplo, e o Gustavo vai explicar coisas para vocês aí. Então assim, ó, o que a gente tem que prestar atenção na execução desse movimento? Principalmente, como o aluno é iniciante, a gente tem que prestar atenção em punhos e ombro. Punhos e ombros. Por quê? A tendência do aluno iniciante é fazer uma perda, né, uma perda aqui da neutralidade do punho. Então, também, né? Exatamente. Ou ele vai fazer essa tensão para baixo, ou ele vai relaxar demais e acabar jogando o punho lá para cima, gerando muita tensão aqui. Então, principalmente iniciantes aqui, ele não está com o punho preparado para receber essa tensão, então ele vai relatar dores no punho, então tem que cuidar. Então vamos cuidar com a posição neutra, né? A posição anatômica aqui do punho e também os ombros. Por quê? Porque a gente pode ter um aluno, não pode, né? A gente com certeza vai ter alunos que não vão ter estabilidade suficiente na escápula para sustentar os ombros lá atrás na postura exata do movimento. Então, o que vai acontecer é uma cifose, o ombro vai ser projetado para frente. Então, ele vai ser projetado, exatamente, na execução do movimento, vai ter essa projeção, né, do ombro para frente e a gente vai ter também tensão na região torácica, tensão no pescoço. Às vezes o aluno faz o movimento o exercício do tríceps polia e acaba relatando dores no pescoço. Por quê? Porque ele começa a gerar tensão no trapézio aqui para fazer o movimento e acaba gerando tensão na musculatura do pescoço. O que a gente tem que recomendar para o seu aluno? Sempre quando for fazer o movimento, estufar o peito, jogar o ombro para trás e sempre prestar atenção no punho para se manter neutro, E aí a gente consegue fazer a execução do exercício. Só que, claro, quando a gente pede para o aluno fazer esse movimento de estufar o peito e jogar os ombros para trás, automaticamente o cotovelo vai vir para trás, né? O cotovelo vem para trás, ele vai querer jogar o cotovelo para trás para manter o ombro para trás. Isso é um caminho que a gente tem que percorrer. Isso é um caminho que a gente vai percorrer lá com seus alunos iniciantes. Não queira corrigir tudo na primeira aula, primeiro que o aluno vai te achar um professor chato. Não vai deixar fazer o exercício e vai ficar corrigindo toda hora. Então a gente tem que ter, né, esse feeling, a gente tem que saber até onde corrigir que não seja lesivo e ir trabalhando aos poucos a correção, o ajuste fino, né? Então assim, a gente tem, né, tem conhecimento que a flexão do deltoide vai ativar mais o tríceps, então trazer o cotovelo à frente vai ter maior ativação, só que isso, trazer o cotovelo à frente vai ter uma maior ativação do tríceps, ok. Mas, se a gente fizer o exercício com os cotovelos atrás, obviamente vai ter ativação do tríceps também. Porém, a gente não pode chegar para o seu aluno, joga o ombro para trás, estufa o peito, cuidado com o punho, joga o cotovelo para frente, olha para frente. O seu aluno vai, iniciante, né? O seu aluno iniciante, ele vai assustar nesse primeiro momento. Então a gente tem que ter esse feeling, a gente tem que ter esse conhecimento de que eu vou corrigir primeiro o que é lesivo. Então eu vou corrigir punho, obviamente, vou corrigir punho, porque isso aqui vai gerar tensão no punho. Vou corrigir a posição dos ombros, né, a postura lá, a estabilidade da escápula, mantendo os ombros estáveis. Se o cotovelo jogar para trás, eu vou lá e converso com o seu aluno. Tenta jogar o cotovelo para frente sem perder o ombro, né? E daí ele pode também ocorrer isso, de jogar o cotovelo para frente e o ombro ir junto. Então, mantenha os ombros e joga o cotovelo à frente. Se ele conseguir fazer isso, excelente. Isso. Se ele conseguir fazer isso, excelente, excelente. Mas se ele não conseguir, de maneira alguma, nesse primeiro momento, jogar os cotovelos à frente e manter os ombros lá atrás, esquece um pouquinho nesse momento, o cotovelo, a posição dos cotovelos. Vamos focar nos ombros, no punho, ali nessa postura, para manter a qualidade do movimento, mesmo que não seja lesivo, ali não manter sem deixar lesivo o movimento. E também prestar atenção na lombar, né? Então, mesmo estabilidade da lombar e mobilidade de quadril. Então, a gente tem que prestar atenção na mobilidade do quadril do seu aluno e na estabilidade da região lombar dele. Então, o movimento correto seria esse, né? Mantendo a postura neutra, né? Mantendo a lombar neutra e com a flexão do quadril. Então, a gente não faz o tríceps em pé, né? A gente tem essa flexão. É isso que eu ia te perguntar, né? É isso que eu ia perguntar pro Gustavo. Então, a gente faz essa leve inclinação do tronco à frente, né? Isso, a gente faz essa leve até para conseguir sustentar a polia, né? Então, lembra que é um sistema de polias.
Se aí a gente está falando do iniciante, tudo bem, mas quando você assistir um nível avançado, que você vai chegar lá dentro, você vai ver a gente treinando para valer, você vai perceber que o peso absoluto do exercício vai ser maior e isso vai fazer com que a gente incline mais o tronco ainda à frente, ou no mínimo mantenha isso aqui. Por quê? Porque se a gente ficar em pé o peso sobe e a gente não consegue sustentar o movimento e aí a gente acaba perdendo a eficiência do exercício em virtude do peso. Aí você pode estar se perguntando aí, tá, mas é só diminuir o peso. Não, não é assim. O peso é uma das variáveis. Se você coloca um homem aqui de 120 quilos, 2 metros de altura, que tem, a gente tem alunos assim, esse camarada ele vai precisar de 80 quilos para fazer uma extensão de tríceps. A gente tem alunos que faz supinos com 50 quilos cada lado, a gente tem esses alunos, são avançados. Então, o peso é uma das variáveis. Então, no que o Gustavo comentou aqui dessa inclinação, e eu já quero também fazer um parênteses breve aqui, que é o seguinte, o Gustavo falou do professor chato, né? Que fala... Deixa o aluno fazer. Porque se você não deixar ele fazer num primeiro momento, a naturalidade dele, se você não permite que ele seja o mais natural possível, claro, evitando o que é lesivo, você não vai saber o que corrigir também. Você tem que deixar o aluno errar para você também saber o que tem que ser corrigido. Porque se você bota muita perfeição no começo, você não sabe se o aluno está fazendo um movimento desconfortável, você não sabe o que se passa na cabeça dele para fazer aquele movimento. E aí ele tem tanta coisa para focar que esquece que esse exercício, por exemplo, ou acaba não sabendo disso, que é um exercício simples. É só extensão e flexão de cotovelo, não tem mais nada. Então quando chegar no supino, babou, né? Danou-se. Que daí tem outras articulações, aí tem o banco, e tem um monte, a barra e isso aqui. Então, bastante cautela. Quando você for abordar o aluno, principalmente iniciante, lembre-se que o importante é você trazer ele para você. O mais importante é a aderência do aluno. E depois a gente vai colocando os elementos de confiança para que ele fique, né, treinando por o máximo de tempo possível que a gente quer. O que mais dá para a gente comentar sobre esse exercício? Aquela parte da retificação lombar, né? Que acontece muito. Então, faz a retificação lombar ali, faz aquela entrada do... Não, aí se o aluno tiver problema de conseguir manter a postura, então acontece muito dessa retificação lombar. Então, dessa coluna aqui, ó, ele acabar jogando o quadril para frente. Isso. Acaba jogando o tronco para frente e o quadril para frente aqui, a gente formando aquela coluna em C, né? E aí, mora um problema. Por quê? Porque a gente tem que fazer o aluno inclinar um pouquinho, ok, mas às vezes ele não vai conseguir fazer essa flexão do quadril. Então a gente tem que trabalhar isso fora desse exercício. Então a gente tem que trabalhar essa curvatura, nem que seja mínima, a gente tem que trabalhar o aluno aprender a fazer a flexão do quadril. Então muitos não sabem fazer flexão de quadril aqui, inclinação do tronco. Então muitos fazem assim. Então não tem essa consciência corporal, né? Que vai ser fundamental para todos os exercícios de polia. Exatamente. Todos eles. E não só para isso, mas, por exemplo, para ele ir para uma remada curvada depois, para ele ir para um stiff depois, porque os exercícios eles vão se completando e são necessários. Tanto, né, que a gente discutiu isso na série de dorsais, que tem muito indivíduo que não consegue fazer remada curvada porque ele não tem um bom posterior de coxa. Ele não consegue sustentar e fica aquela remada curvada franguinha assim, ó. Então isso é importantíssimo, né? Pega esses ensinamentos que a gente está passando para você aqui na iniciação já e educa o seu aluno para que ele consiga progredir nos próximos níveis e assim, sem sombra de dúvida, ter o seu resultado na sua condição.